Senhor presidente, deputado Nancy, senhoras deputadas, senhores deputados, eu também quero, ao iniciar minhas palavras na tribuna, dando boas-vindas às pessoas que visitam a LERJ, a Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos à casa, sejam sempre aqui. Essa casa tem que ser, e deve ser sempre uma casa do povo. Mas eu quero iniciar minhas palavras aqui também registrando a minha alegria, a minha satisfação pelas palavras proferidas pelo presidente Dilma na 15ª Marcha dos Prefeitos a Brasília. E posso falar, senhor presidente, como uma pessoa que, tendo sido prefeito durante 8 anos do município de Rio das Ostras, participei muitas vezes dessa marcha. E sei o quanto de pressão que 2.500, 3.000 prefeitos reunidos no auditório, com uma quantidade enorme de demandas que apresenta a Presidência da República, aos órgãos federais, exerce naquele momento sobre a pessoa do presidente ou da Presidência da República. E a palavra firme da presidência Dilma, pela primeira vez, uma autoridade federal do governo brasileiro, de maneira absoluta, clara e transparente, se posiciona afirmativamente sobre a questão do royalties. Foi a primeira vez que isso ocorreu publicamente. E no ambiente que naquele momento era absolutamente hostil a presidente, porque prefeitos de vários municípios de outros estados brasileiros vaiavam a presidente da República pela manifestação correta dela em defender simplesmente o direito dos municípios produtores, o direito dos estados produtores, assegurados uma quantidade enorme de contratos já assinados. Isso, de certa maneira, recobre e redobra os nossos ânimos, mas não pode, de maneira nenhuma, nos anestesiar nessa luta. Essa é uma luta perene, essa é uma luta permanente, que tenho trazido essa tribuna aqui inúmeras vezes e que nós não podemos cochilar. Vamos ter vitória se estivermos vigilantes, atentos. Não podemos contar, é muito importante, é essencial o apoio da presidência. Mas não podemos contar apenas como isso, porque essa é uma decisão que poderá passar exclusivamente pelo Congresso Nacional, que pode sim derrubar vetos, que pode sim aprovar leis e pode também sancionar leis, especialmente mudanças da Constituição brasileira. Então há uma luta importante ainda a ser feita para assegurar o direito dos municípios e dos estados produtores, mas sem dúvida nenhuma, o posicionamento claro, firme, decidido e transparente da presidenta Dilma traz um alento novo para todos nós, especialmente para os nossos municípios. E quero também, senhor presidente, aqui me referir à audiência ocorrida hoje aqui na Assembleia Legislativa, a reunião conjunta, audiência conjunta da Comissão Permanente de Transporte com a Comissão Permanente de Assuntos Municipais, a Comissão de Transporte presidida pelo deputado Simão e Marcelo Simão, e a de Assuntos Municipais pelo nosso companheiro deputado Jânio Mendes. Foi uma audiência importante, senhor presidente, mas talvez traz esclarecimentos, mas com certeza amplia nossas angústias. Porque essa concessão, desde 2008, há 4 anos, essa rodovia já se encontra sob concessão. E efetivamente, o pessoal da concessionária não gosta de ouvir isso, mas a única obra efetiva, deputado Samuel Malafaia, que foi feita, a única obra efetiva, foram as praças de pedágio, sim. Qual outra obra importante que efetivamente foi feita que não tenha sido as praças de pedágio? Bom, iniciou-se a duplicação do trecho de Macaé a Campos, é muito importante. É fundamental, é necessário. Bom, há uma previsão de que no mês de agosto se possa entregar pelo menos 10 quilômetros dessa duplicação. Sim, são 70 quilômetros, vão ser entregue 10, apenas aproximadamente 10% dessa duplicação. E sem dúvida nenhuma o trecho mais importante e mais essencial dessa duplicação, que é um trecho de Rio Bonito, a entrada de Rio das Ostras, no município de Casimiro de Abreu, em Rio Dourado, essa ninguém sabe quando começa. Já tive a oportunidade, senhor presidente, de representando essa casa, a pedido inclusive do DR e da concessionária, e ao Instituto Chico Mendes em Brasília, solicitar, junto com o senador Lindbergh Faria, solicitar a anuência do Instituto Chico Mendes para que o IBAMA finalmente possa emitir essa licença. Mas todos nós, gestores públicos, sabemos o que é emissão de licença ambiental no Brasil. Não há data, simplesmente não há data. Se pode perder obras importantes, seja essa obra, sejam quaisquer outras, pode-se deixar de fazer obras importantes
porque não há emissão da licença ambiental e não há prazo, verdadeiramente não há prazo, deputado Robson, deputado Samuel Malafaia. Então a minha sugestão, durante a audiência de hoje, é que a Assembleia Legislativa, através do Parlamento Fluminense, monte uma comissão de deputados, para que esses deputados possam ir a Brasília e o IBAMA, não para pressionar o IBAMA, não para pedir ao IBAMA que faça qualquer tipo de licenciamento que não tenha o rigor da legislação, mas que dê prioridade a esse licenciamento. A própria concessionária revelava hoje que no ano passado foram 169 óbitos, não são 169 acidentes. A concessionária não nos revelou o número de acidentes, ela nos revelou o número de óbitos. A cada 2 dias nós temos um óbito na BR-101. É um número absurdo, assustador. Na última terça-feira fui ao município de Rio das Ostras. Havia um acidente no trevo de Rio Dourado, esse trevo é fatídico, esse trevo é terrível. Havia um acidente que nos deixou parados na rodovia por mais de 3 horas. E olha que consegui chegar a Rio das Ostras, voltei da cidade à noite e continuava o engarrafamento na BR-101. Senhor presidente, há questões importantes a serem discutidas sobre essa obra da BR-101. O município de Casimiro de Abreu precisa saber como é que vai ser duplicada a rodovia pelo centro da cidade. A cidade hoje que já é dividida em 2, já tem dificuldade de travessia entre um lado da cidade e outro, seja de automóveis, seja de pedestres, seja de ciclistas. Como é que vai ser feita essa travessia pelo centro do município de Casimiro de Abreu? Olha, não basta dizer, olha, nós vamos instalar uma passarela. Ora, todas as pessoas podem usar passarelas, um cadeirante pode usar passarela, uma pessoa adoentada pode usar uma passarela, um cadeirante tem facilidade para usar uma passarela. É preciso encontrar uma solução rápida, um projeto que atenda aos moradores da cidade de Casimiro de Abreu, deputado Samuel Malafaia. Precisamos também resolver a questão do trevo de Rio Dourado. A concessionária afirma que por 3 vezes esse projeto foi modificado. E a concessionária afirma com a verdade. Mas eu entendo claramente o que pretende o DR, o que o DR quer e sugere é importante. Porque nós temos uma rodovia, a rodovia 162, que vai de Rio das Ostras a Trajano de Moraes, um roteiro importante de ligação entre a serra e o mar, uma alternativa importante para os moradores, tanto da região litorânea quanto da região serrana, que vai sofrer, daqui a pouco, vai receber a pavimentação. E ela não vai estar interligada na BR-101, não vai haver um acesso na direção da serra, entre a RJ 162 e a BR-101, não é aceitável isso. Sou engenheiro, deputado Samuel Malafaia. O senhor sabe da importância dessas estradas. Agora mesmo, quando nós tivemos essa tragédia terrível na região serrana, talvez houvesse essa estrada e o socorro àquela população teria sido mais imediato e mais preciso e mais efetivo. Então, a posição do DR é uma posição correta. O DR quer que se construa uma alça para o acesso à região serrana na RJ 162, que não está presente no projeto apresentado pela concessionária, a NTT. Isso é muito importante. Outra questão importante, no município de Rio das Ostras, deputados e deputadas, é um trevo no distrito de Rocha Leão. É muito importante que haja acesso à BR-101 no município de Rio das Ostras por Rocha Leão, por uma razão muito simples. Porque todas as pessoas, todos os usuários que se dirigirem a Rio das Ostras ou à região dos lagos, vindo do norte do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, não precisarão mais transitar por dentro de Macaé. Porque ao transitarem por dentro de Macaé, além da questão dos acidentes, perde-se quase 2 horas, porque o trânsito é absolutamente intenso. Até porque não há duplicação da RJ 106 entre Macaé e Rio das Ostras. Então, esse trevo, com acesso em Rocha Leão, para integrar definitivamente Rocha Leão e a BR-101 a Rio das Ostras, é importante e é muito fundamental, senhor presidente. Outra questão importante, senhor presidente, é a questão do contorno de Macaé. Uma hora vai ter, uma hora não vai ter. É muito importante, é necessário esse contorno. Quem conhece, deputado Samuel Malafaia está toda hora lá em Macaé, conhece bastante, faz política em Macaé, defende aqui da tribuna o município de Macaé, a população macaense, o deputado Zaqueu, sabe que não é possível uma cidade que tenha um trânsito, uma BR-101, dentro das avenidas da cidade. É impossível isso. E esse anel de contorno a Macaé, senhor presidente, é muito importante.
E é uma outra questão, senhor presidente, porque a duplicação da BR-101, da maneira que foi feita a concessão, os senhores deputados, deputado Edio, nosso companheiro da região dos Lagos, da maneira que foi feita a concessão, ainda que todas essas obras um dia sejam feitas, que todos esses 3 trechos sejam concluídos, ainda permanecerão 60 quilômetros de rodovia BR-101 sem direito à duplicação. É isso que está previsto no contrato. Então você saiu de Campos em direção ao Espírito Santo, não há mais duplicação. 60 quilômetros de rodovia sem duplicação. Dos 320 quilômetros totais da BR-101 Norte, cerca de 60 quilômetros, não está previsto qualquer tipo de duplicação. Eu entendo, senhor presidente, que essa casa aqui tem que discutir, tem que se afirmar nessa discussão da duplicação da BR-101. Não é à toa que a BR-101 é conhecida como a rodovia da morte. Não se pode festejar que em aproximadamente 10 anos foram reduzidos cerca de 100 acidentes na BR-101. Festejar o quê? Festejar 170 óbitos por ano? Dizia aqui o representante da concessionária da BR-101 que é como se a cada ano, deputados e deputadas, caísse um Boeing na BR-101. Que a cada ano houvesse um acidente absolutamente fatal na BR-101 e lá caísse desses grandes aviões de voos internacionais. Podemos conviver com isso? 6, 7 horas para se deslocar de São Pedro Aldeia, de Cabo Frio, de Rio das Ostras. As pessoas para irem para a região dos Lagos hoje, se tiver um compromisso de horário, saem 6, 7 horas antes do compromisso. 6, 7 horas antes do compromisso. Para vencer esse pequeno trecho pós-ponte Niterói, mais de 1h30 apenas nesse pequeno trecho. Por isso, senhor presidente, colegas deputadas e deputados, amigos que nos acompanham, por isso apresentei minha sugestão, que a Comissão de Transportes, a Comissão de Meio Ambiente, da qual faço parte, a Comissão de Assuntos Municipais, já saísse dessa audiência hoje, eu vou concluir, senhor presidente, com uma próxima audiência marcada dentro de 90 dias. Para que em 90 dias nós pudéssemos colocar uma régua e medir se objetivamente tivemos algum avanço. Saiu a licença ambiental? As obras de duplicação no trecho Macaé-Campos realmente andaram? O que melhorou? A sinalização melhorou? Nós estamos aqui para apoiar as obras da BR-101, apoiar a concessionária da BR-101, mas não abrimos mão, primeiro, do nosso direito, como representante do Parlamento Fluminense, de exigir em nome do povo fluminense. E depois como usuário, como pessoa que residindo no município de Rio das Ostras, praticamente diariamente transita pela BR-101. E todos os dias, absolutamente todos os dias, sem exceção, são inúmeros os acidentes, os atropelamentos ocorridos na BR-101. Então, a Assembleia Legislativa realizou uma função importante hoje, através das suas comissões, mas precisa se manter vigilante, atuante, firme. Senão essa duplicação vem Copa do Mundo, vem Olimpíada e nunca essa duplicação da BR-101 se conclui. É isso a dizer no momento, senhor presidente. Muito obrigado.